paz do Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez é motivo de alegria poder compartilhar de mais uma porção da palavra do Senhor nesta oportunidade. E não tem como deixar de expressar a nossa gratidão a Deus, né? Porque o Senhor tem sido bom. Estar aqui é mais um dia, né? É mais uma oportunidade, né, de vida e mais uma oportunidade também de ouvirmos a palavra do Senhor. E a você que é presente conosco, o nosso desejo é que as boas mãos do Senhor, com as bênçãos que só o Senhor tem, com a medida que só o Senhor tem, possa estar te alcançando, né? Alcançando a sua vida em todas as áreas, alcançando a sua família e aí todos os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Lucas, capítulo de número 5, apenas o versículo 31 e 32, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para que nós possamos aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, qualquer pessoa, né, em seu perfeito juízo, né, ele vai priorizar a sua saúde. Isso aí é um fato que nós aprendemos desde criança, a cuidar de nós, cuidar de nossa saúde, preservar a nossa saúde. Por quê? Porque preservar a nossa saúde é preservar a qualidade de vida, né? Então isso aí de muito novo, bem novo mesmo, todos nós somos aí orientados com relação às questões da saúde. Passa-se a fase da infância, vem as demais fases da nossa vida e sempre temos aí aquela preocupação, né, com costumes, com bons costumes, e para que nós possamos ter uma vida mais saudável, né? Vez em quando a gente vai e faz aquele check-up para dar uma olhada como é que tá as coisas. Queridos, isso aí faz parte da nossa história. Evitamos algumas coisas, evitamos alguns tipos de comportamento, evitamos alguns costumes na alimentação, temos algumas práticas, né? Tudo visando o quê? Uma boa saúde. Eu estou falando isso por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler, ele menciona de maneira muito rápida uma questão de saúde. Fala a respeito de saúde de uma maneira muito rápida, mas porém, a maneira é rápida, mas porém o ensino ele é grande. O ensino ele é tremendo. E esse fato aqui, ele acontece com o Senhor Jesus Cristo, quando o livro de Lucas, né, no seu capítulo de número 5, vai narrar, são muitos versículos que narra um acontecimento do Senhor. E este acontecimento o Senhor foi convidado para ele fazer uma refeição na casa de uma pessoa. E é muito interessante que o Senhor ele aceitou esse convite. E a Bíblia vai dizer que junto do Senhor também outras pessoas foram convidadas, a casa estava cheia. Eram várias pessoas que também faziam parte ali daquela mesa, tomando a refeição, aonde a presença do Senhor Jesus também estava. E o dono da casa, a palavra vai falar que o dono da casa, ele convida muitas outras pessoas. Então eram pessoas de todos os tipos, estavam ali, pessoas de várias naturezas estavam ali, pessoas diferentes umas das outras estavam ali, com seus comportamentos completamente diferentes umas das outras, e o Senhor Jesus estava ali no meio. E é interessante que um grupo de pessoas que se denominava os entendidos da lei, os conhecedores da lei, eles então começam a murmurar e a questionar a presença do Senhor Jesus no meio daquelas pessoas que eles achavam desqualificadas para que o Senhor estivesse perto delas. E a Bíblia vai falar que eles começam então uma murmuração, mas a Bíblia também nos fala que o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor entendendo a intenção deles, o Senhor entendendo o coração deles, o Senhor entendendo,
né, a justiça falha deles, o Senhor então vai aí e apresenta a resposta que calou a boca daqueles homens. E a resposta foi: não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos para o arrependimento, mas sim os pecadores. Queridos, e quando a gente para a gente analisar essa palavra do Senhor Jesus em cima daquele questionamento, a gente vai aprender grandes coisas aqui. A palavra é muito rápida, muito simples, mas o ensino que o Senhor traz é tremendo com relação à questão de quantas anda aí a nossa saúde. Por quê? Porque falar de saúde material nós sabemos muito bem. Nós sabemos o caminho de um consultório médico, nós sabemos muito bem o caminho de uma farmácia, nós sabemos muito bem bons hábitos, nós sabemos muito bem que a atividade física faz bem, deixar certas condutas também faz bem para a nossa saúde física. Nós sabemos muito bem disso, somos orientados desde a infância com relação à questão de saúde, conforme nós já falamos aqui na introdução, mas a questão de saúde espiritual é uma realidade na minha e na sua vida, da qual também tem que haver a preocupação. E o que o Senhor levanta a questão aqui é sobre enfermo espiritual. E ele fala aqui, quando ele diz, não são os que necessitam do médico, mas sim os enfermos, ele apontava aqui para a questão espiritual. Aqui ele estava falando de uma enfermidade de alma, apontando para a enfermidade de alma e se colocando à disposição para prover a cura. Muito interessante, queridos, quando o Senhor ele aborda esse versículo. Por quê? Porque na maioria das vezes, a maioria de nós nem sabe que tem alma, Áurea. Nem se preocupa com alma. Como é que vai se preocupar com uma alma enferma ou sadia? Se nem sabe que tem, se nem se preocupa que tem. Mas você tem, querido. Faz parte de você. E a sua alma, ela é eterna. A palavra do Senhor nos fala. E o Senhor aqui, ele faz uma linda declaração quando ele fala assim, que ele estava ali. Por quê? Porque é os enfermos que necessitam de médico e não os sãos. E que a presença dele estava ali simbolizando o médico da alma. A presença deles ali estava simbolizando que ele traria perdão de pecado. A presença dele naquele lugar estava falando que as pessoas que necessitavam poderiam ter o recurso para suprir as suas necessidades. Os pecadores poderiam se tornar justificados pelo perdão. E os enfermos poderiam se tornar sadios através do poder da palavra. Isso que o Senhor está colocando aqui, isso, queridos, esse fato que aconteceu com o Senhor, ele nos lembra que eu e você também estamos envolvidos nesta questão e que a nossa necessidade pode ser como a necessidade de muitos daqueles que ali estavam, enfermos, e sem saber que são enfermos. Mas o interessante é, só o tempo passou, o cenário continua o mesmo, enfermos, mas o médico sempre por perto. Enfermos, mas o médico sempre à disposição. Enfermos, mas o Senhor da cura sempre oferecendo e declarando que Ele pode curar. Glória a Deus. Aí isso traz para nós ensinos, querido. E o primeiro grande ensino que isso aqui traz para mim é que eu não posso ignorar as questões espirituais. Não posso ignorar de maneira nenhuma, querido, que a minha alma, ela necessita de cuidado, que a minha alma, ela necessita de
alimento que a minha alma, assim como o meu corpo, necessita de tudo aquilo para que mantenha o corpo bem, a minha alma também necessita das questões espirituais para ser uma alma considerada sadia. Um corpo enfermo é um corpo, é uma vida sem qualidade. Uma alma enferma te traz uma vida sem qualidade. A enfermidade pode te levar à sepultura. A enfermidade da alma pode te levar à morte eterna. Queridos, isso é uma realidade. Isso nós estamos falando aqui de situações que pesa o peso da eternidade. Nós não podemos brincar com as questões eternas. É por isso que o Senhor, de uma maneira tão simples, mas traz um ensino tão grande. E o ensino que ele deixa, o alerta da palavra do Senhor para hoje é: cuidado com a tua alma. Dedique-se à tua alma. Cuide da tua alma. Promova recursos para que a enfermidade não chegue à tua alma. E muito curioso quando nós começamos a fazer essa análise com relação às enfermidades da alma, é que ao contrário, olha que coisa interessante, ao contrário da enfermidade do nosso corpo, que às vezes vem com sinal de dor, vem com sinal de cansaço, vem com sinal de enfado, vem com algum sinal. A enfermidade, ela vem com algum sinal. Mas a alma não. É silenciosa. A enfermidade da alma, ela chega no silêncio. Ela continua no silêncio. Ela mantém o enfermo no silêncio. E se nós não tivermos cuidado, no silêncio, chega a morte eterna. Isso é muito triste, querido. E isso é muito sério. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Mas o Senhor, Ele está à disposição. Mas eu aprendo aqui, para a gente fechar essa reflexão, eu aprendo aqui 3 coisas muito interessantes. Aí você fala assim: mas como é que eu posso saber que eu estou doente espiritualmente? Como é que eu posso saber que eu sou enfermo? Porque saber que o meu corpo necessita de um cuidado é muito simples. Os exames falam isso. Mas e meu espírito? Como é que eu vou saber? Exame. A palavra nos manda examinarmos, querido. A palavra nos manda examinar e fazer aí. Nós temos o parâmetro que é a palavra do Senhor. Nós sabemos muito bem, queridos, as nossas ações. Nós sabemos muito bem quem somos nós. Nós sabemos muito bem o que passa na nossa mente, que só você acha que sabe, né? Mas Deus também sabe. Você sabe muito bem aquilo que passa no teu coração. Você sabe muito bem as tuas intenções. E nós não somos crianças, nós sabemos aquilo que é certo, nós sabemos aquilo que é errado, nós sabemos muito bem a conduta que nós estamos tendo e para onde nós estamos indo. Nós sabemos muito bem disso. E aqui eu aprendo 3 coisas fantásticas na questão da cura espiritual. Olha que coisa interessante. Para que quando eu me entendo que eu tenho ajustes para ser feito, porque ninguém é tão bom, querido. Não existe um nessa terra tão bom que não precisa de melhorar. Verdade. Não existe. Estou falando das questões espirituais. Não estou falando da sua vida particular, da sua vida profissional. Estou falando nas questões espirituais. Não existe nenhum de nós tão bom que não cabe aí uma melhora. Todos nós estamos enquadrados nisso. Mas quando nós detectamos aonde está o nosso erro, ou quando nós detectamos onde está a nossa falha, quando nós detectamos aonde está a nossa fraqueza, é necessário que eu faça algo. Quando nós detectamos a nossa enfermidade espiritual, eu só vou ser curado se eu reconhecer que eu sou doente. Olha que coisa interessante.
Mas tem muitas pessoas que não reconhecem. Então, como que uma pessoa que não reconhece que ele é um enfermo espiritual, se ele não reconhece que ele é um enfermo espiritual, como é que ele vai buscar a cura? Não tem como. Então, a primeira coisa, o primeiro ensino que eu tenho aqui é que para mim ter a cura, eu tenho que reconhecer que eu sou doente. Isso é um processo, querido. Se eu não reconhecer que eu sou doente, muitas pessoas vão morrer doentes sem reconhecer. Para ele tá tudo bem, deixa do jeito que tá, deixa eu viver do jeito que eu quero, deixa eu fazer a vontade do meu coração, deixa eu direcionar a minha vida, e ele vai seguindo a sua vida como se tudo tivesse perfeito, enfermo até a ponta do cabelo, mas para ele tá tudo perfeito. Espiritualmente falando, essa é a situação e a história de muitas pessoas. Mas eles não reconhecem que são enfermos. Então daí a necessidade do reconhecimento, é o primeiro passo. Segundo reconhecimento, o que eu preciso? Eu preciso querer a cura. Porque reconhecer que é doente também não é o suficiente apenas. É preciso reconhecer que sou doente, é preciso eu querer a cura. Teve muitas pessoas nesta vida que não quis a cura física, que teve uma enfermidade física e não quis buscar a cura e acabou vindo a falecer. Não aceitou, não quis, simplesmente não quis. Na questão espiritual também tem muitas pessoas assim, que eles não querem a cura, eles não buscam a cura, eles ignoram a cura. Não tem o interesse na cura. Deixa do jeito que está, né? Porque talvez ser um enfermo espiritual pode trazer para ele alguns benefícios que um curado não tem. É estilo de vida, cada um tem o seu, cada um sente prazer naquilo que ele entende ser o melhor para ele. Mas para nós que temos o entendimento que a palavra do Senhor é o que nós necessitamos nesse processo, quando eu entendo que eu sou doente, quando eu entendo que eu preciso da cura, é o que eu preciso, queridos, para que eu possa alcançar a misericórdia de Deus. Caso contrário, jamais a misericórdia do Senhor não chega se eu não reconhecer as minhas mazelas espirituais. Se eu não conhecer aquilo que eu necessito de tirar de minha vida e substituir por aquilo que o Senhor tem de melhor. Então fica esse direcionamento da palavra do Senhor. Reconheça as tuas necessidades e clame por quem pode te suprir. Clame por quem possa, né, te fazer aquilo que um outro não pode fazer. E o terceiro passo é justamente isso aí. O primeiro é reconhecer que eu sou enfermo, o segundo é querer a cura, e o terceiro é ir até um médico. E ele está à disposição. E só ele pode fazer. Só o Senhor pode fazer, queridos. Cura de alma é só o Senhor. Enfermidade de alma é só o Senhor. Você não vai achar nenhum outro, em nenhum outro cantinho deste planeta, você vai achar alguém que pode resolver o teu problema espiritual. Não tem pessoa, não tem medicamento, não tem simpatia, não tem nada, não existe recurso nenhum, porque o problema da tua alma, a solução está com o Senhor Jesus. Só Ele pode fazer. Mas para que Ele venha fazer, é necessário que eu tenha que entender esse processo. É necessário que eu tenha que querer a cura. É necessário que eu tenha que reconhecer a minha vida que necessita de mudança. E é necessário que eu tenha atitude. Porque muitas pessoas reconhecem, muitas pessoas querem, mas muitas pessoas não têm a força de ir até o Senhor e falar que estou em tuas mãos. Me ajuda porque eu preciso de mudança. Quantas pessoas vivem isso, querido? E esse número só se multiplicando ao longo dos tempos. Mas o que nos conforta é de saber que o Senhor, Ele está presente.
O Senhor, Ele está à sua disposição. O Senhor, Ele não necessita que você marque com Ele um agendamento aí para daqui tantos meses. Não. O Senhor, Ele está à tua disposição, aonde que você estiver. Você só precisa, querido, de tomar iniciativa. É só isso que você precisa. De clamar por Ele. E a palavra do Senhor vai nos falar. Clama. Clama que eu responder a ti. E para nós fecharmos aí, tem um versículo lindo da palavra do Senhor, que vai dizer assim, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, vai falar assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está falando de curada, já está falando de pessoas que foram curadas. Esta é a cura. E a cura do Senhor consiste em tirar o peso e a condenação do pecado de nossa vida. Não tem mais condenação. Por quê? Porque quem tem a cura, nos deu cura. Quem tem a cura, está oferecendo para aqueles que querem a cura. E de todas as enfermidades, queridos, que se tem nome, não existe a maior e a mais nociva e a mais terrível do que a enfermidade provocada pelo pecado. Todas as outras enfermidades, elas encerram na sepultura. Mas a enfermidade causada pelo pecado, que tem destruído a tua alma, ela tira a tua qualidade de vida aqui nesta terra e te leva para uma eternidade sem Cristo. Isso é muito sério. E isso não é o desejo do Senhor para a sua vida, mas o desejo do Senhor para a sua vida é libertação. O desejo do Senhor para você é cura. O desejo do Senhor para você é vida eterna. O desejo do Senhor para você é que você possa viver o projeto dele, que ele fez para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um entendimento. Que Deus te dê a graça para que você possa saber e valorizar a alma que você tem. Cuidar com todo o carinho, né, desta alma, e não tem como nós cuidarmos que não seja com os recursos que o Senhor tem nos dado através da sua palavra, das orientações, dos aconselhamentos da sua palavra. E só assim nós teremos uma alma curada no poder da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado mais uma vez nesta oportunidade. A palavra do Senhor foi anunciada. Oramos agradecidos por esta oportunidade e também pedimos por todos quanto estarão ouvindo esta palavra, todos quanto estão conosco e todos quanto ouvirá, ó Deus, quer seja no YouTube, quer seja, Senhor, pelo Facebook. Deus, tenha misericórdia, que esta palavra possa trazer, Senhor, entendimento, ó Pai, e que nós possamos valorizar a salvação em Cristo Jesus. Receba, Senhor, a gratidão por cada um dos que estão conosco, e a nossa oração é que tuas bênçãos, Senhor, possa estar, Senhor, alcançando cada um neste dia, abençoando suas necessidades, abençoando as suas famílias, trazendo a graça de proteção, a graça da saúde e a graça do entendimento da palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.